Noite de festa, que culto lindo, né? Eu, por mim, ficava sentado ali assistindo as crianças, né? Eu me lembro da passagem bíblica que diz: da boca dos pequeninos cheiraste um perfeito louvor. E é lindo ver as crianças dançando, cantando, louvando ao Senhor. Agradeço a Deus pelo privilégio que tenho de estar aqui hoje, nessa noite de festa. Sempre costumo pensar e falar, né? A gente só convida quem a gente gosta para aniversário, né? É assim ou não é? Já falei isso aqui, né? Aquele primo mala você tem que chamar porque é família. Agora, amigo, a gente só chama amigo especial. Então, quero agradecer o pastor Renê, a irmã Jaísa, o pastor Jorge, o pastor Marvel, os pastores da casa aqui e toda a igreja. Vocês são uma igreja muito carinhosa, muito acolhedora, muito amorosa e sempre é uma atmosfera de Deus muito, muito maravilhosa aqui nesse lugar. Amém? 28 anos, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, amém? 28 anos. Se você parar, 28 anos é uma vida, é uma história. Fiquei pensando o que eu estava fazendo há 28 anos atrás. 1997, aí eu me lembrei. Foi o ano, eu estava lá na Nova Vida de Santa Catarina ainda, que eu comecei a namorar a minha esposa, gente. Olha isso. Temos 22 anos de casado e 28 anos de namoro. Então, assim, é muita história, é muita coisa que Deus fez no meio desse tempo, sim ou não? Mas o Deus que fez ontem, diz a palavra do Senhor, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. A palavra de Deus diz que Ele é aquele que era, é aquele que é e aquele que há de vir. Então é uma noite para a gente celebrar, levantar as mãos e dar graças a Deus. Sim ou não? Estar aqui em louvor como vocês estão, mas também olhar para frente e saber, tem coisas novas. Irmão, tem coisas novas. Tem coisas ainda maiores. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas e um Deus de coisas maiores. Então, pensando nisso, eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 40 e ministrar profeticamente nessa noite sobre vivendo o novo tempo. Quantos querem viver o novo tempo em Deus? Digam amém. Então eu quero ler Isaías 40 todo. Se você quiser se colocar de pé juntamente comigo e fazer essa leitura de todo o capítulo, a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 1. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. Eu vou repetir, anunciem que o tempo da sua escravidão, ou seja, o que Deus está falando? É chegado um novo tempo. Você crê que está chegando um novo tempo aqui nesse lugar, na sua vida? Aleluia. Então ele vai continuar dizendo que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado. Preste atenção, irmãos. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. Versículo 5. A glória do Senhor se manifestará. Oh, aleluia. Você pode dizer isso comigo? A glória do Senhor se manifestará, e todo jardim Catarina haverá. Sabe por quê, irmãos? Está escrito: pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. Uma voz diz: proclame. Irmão, tem que ser mais forte. Vai, uma voz diz: proclame. Isso, oh, aleluia. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Ele vai dizer: toda a humanidade é erva, toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca, as flores caem. Agora leia comigo, vai.
mas a palavra do nosso Deus permanece. Ó Sião, ó Igreja Nova Vida de Jardim Catarina, você que anuncia boas novas, faça o quê? Suba ao monte alto. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas. Não é assim não, vai. Fortemente, levante-a. Não tenha medo. Diga às cidades de São Gonçalo. Diga às cidades do Rio de Janeiro, do Brasil. Eis que o Senhor Deus virá com poder. O seu braço dominará e o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Oh, aleluia. Como pastor, diga, como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará aonde? No colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Diga, ninguém. Diga, ninguém. É uma pergunta retórica. Versículo 16: o Líbano não seria suficiente para o fogo, os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Eles a consideram menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Contra a imagem de escultura, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde quando, irmãos? O princípio. Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto. Ô irmão, faça isso hoje, vai. Levante os olhos para o alto. Levante os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você? Por que então você? Olha para o irmão que está do teu lado e fala: por que então você? Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam,
caminham e não se fatigam. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós contamos com a graça, a sabedoria, a autoridade e a iluminação do Teu Espírito. Essa palavra por si só é viva e poderosa, e nós te pedimos que o Senhor venha trazer toda a aplicação necessária para um tempo novo, para nós desfrutarmos um tempo de consolo, de renovo e de restauração e vitória plena na Tua presença. Assim oramos, em nome de Jesus, que você diga amém. Toma o seu lugar, por favor, aperta os cintos e vamos até amanhã. Esse texto fala de um tempo novo, irmãos. Um tempo novo que estava chegando a Judá. Mas antes de Deus revelar esse tempo novo, Deus precisava trazer visão para o seu povo. E por visão eu digo, mais do que a capacidade de enxergar o que se vê. Visão aqui eu estou falando numa perspectiva de se enxergar além do que se vê. Como assim, pastor? Isso é complicado. A gente tem que lembrar que Deus, Ele chama o seu povo, o seu justo. O justo viverá pela fé. Ora, se a gente vê, não é fé. Porque o que é fé? Você sabe a definição de Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Eu não preciso de fé para enxergar aquilo que eu vejo. Eu preciso de fé para ver o que não vejo. Olha que coisa linda. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá para a igreja de Corinto, que nós não nos atentamos nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, porém as coisas que não se veem são eternas. É por isso que nós não desanimamos. Pelo contrário, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que a realidade exterior se deteriore, nós, porém, somos renovados de força em força, dia a dia no Senhor. Porque não estamos nos atentando nas coisas que se veem, mas nós vivemos pela fé. E isso muda toda a perspectiva, de modo que você pode estar aqui e o seu marido está em casa, mas você já vê pela fé, ele está sentado do seu lado. Só um aleluia. Talvez você esteja aqui e seu filho, você não sabe nem onde ele está agora. E as pessoas estão apontando o dedo, estão falando, está perdido. Mas você fala, ele já foi achado, ele está aqui do meu lado. Pela fé eu já posso ver meu filho aqui no altar do Senhor. Oh, aleluia! A realidade visível, você pode olhar para a sua casa, para as suas finanças, para o seu ministério, para a igreja talvez, para a realidade do bairro, da cidade, e talvez seja uma realidade difícil, dura, mas pela fé ela já mudou. E é isso que traz esperança ao povo de Deus. É isso que traz alento ao povo de Deus. E é isso que Deus está exigindo dos seus filhos. Enxergue não com os olhos naturais, mas enxergue com os olhos da fé. Lembro de uma música antiga, pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer. Hoje o nosso Deus está presente. Aleluia! Olhos da fé. Não atentar nas coisas visíveis, perecíveis, temporais. E Deus está falando isso aqui para esse povo. E por que Deus está falando isso aqui para esse povo? Se você ler o capítulo 39, o capítulo 39 para com uma sentença de juízo, com uma sentença de... Eu não ouvi, sentença de juízo. Deus está falando, olha, esse povo aqui, esses emissários da Babilônia que vieram aqui, vieram e voltaram. Mas um dia eles vão voltar novamente e vão destruir Jerusalém. E vão arrasar com esse templo. E vai levar cativo todo este povo, vai dominar sobre vocês. Se o livro de Isaías terminasse no capítulo 39, nós estaríamos perdidos. Judá estaria arruinado. Mas o livro de Isaías não acaba no capítulo 39. Como também o capítulo da sua história, a história da sua vida, da sua família, também não acaba hoje.
Tem o novo, você vai rodar a página na sua Bíblia, tem o capítulo 40. Oh, providência de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom, obrigado, tá, meus irmãos? Vocês são muito carinhosos. Você roda a Bíblia e tem uma página de providência. E também na sua vida não vai ser diferente. Aqui, irmãos, talvez você entrou aqui hoje e você está achando que a sua vida vai ser mais do mesmo. São 28 anos, são 30 anos, são 35 anos, mas Deus está dizendo: o novo tempo está chegando. Abra os olhos e veja com os olhos da fé. A história de Judá não termina no capítulo 39. Vem o capítulo 40. Assim como a sua história não vai terminar do jeito que está. Deus já decretou no seu Kairos, na sua eternidade, um tempo de renovo, de restauração, de recomeço. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia! Oh! Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. É por isso que o capítulo 40, no versículo 1, ele começa assim: consolem o meu povo. Ele fala 2 vezes: consolem o meu povo. Por quê? Porque o povo estava cansado. Tem alguém aqui cansado aqui hoje? Fala a verdade. Ninguém, está todo mundo de boa. Tirou aquele cochilo à tarde. Ó, eu já vi um marido aqui, nem vou apontar que foi aqui na minha frente, catucando assim, ó, um homem de Deus aqui falando assim: eu estou cansado. A gente entra, talvez nós estejamos cansados. Esse povo estava cansado. E cansado por quê? E aí a gente tem que entender a história de Judá, porque Babilônia veio, Nabucodonosor veio, arrasou com Jerusalém, deportou para o cativeiro muitos daquele povo, e se passaram quase 70 anos de cativeiro, décadas e décadas de pobreza, de miséria, de opressão, em que nada novo acontecia. Talvez esteja falando aqui para irmãos que são povo de Deus, creem no Senhor, mas nada novo está acontecendo. São tempos de aflição, são tempos de angústia, são tempos de luta. Passa ano, vem ano, passa década, vem década, e as coisas parecem não melhorar. Mas nos céus de Deus, no plano eterno do Senhor, algo novo já foi decretado ao seu respeito. Já foi decretado a respeito da sua casa, da sua família. Já foi decretado em relação a este ministério. Porque Deus é fiel. Porque Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona o seu povo. Por isso essa mensagem aqui hoje é essa: consolem o meu povo. Diga para ele: eu sou com eles, eu não os abandonei, eu não desisti de nenhum deles. Posso ouvir um amém até aí? E a gente precisa lembrar que o mesmo Deus que promete e chama é o mesmo Deus que faz e garante. Você pode repetir isso comigo? O mesmo Deus, de novo, o mesmo Deus que promete e chama é o mesmo que faz e garante. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Ele te chama e ele faz, porque ele é poderoso e fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, cremos, imaginamos. Aleluia! Só que há uma dicotomia, há uma aparente contradição. Deus está falando que o novo tempo chegou, mas Judá está olhando aonde que eles estão? Na Babilônia. Na Babilônia, muito bom. Aonde que eles estão? Na Babilônia. Deus está falando: console o meu povo que está chegando um novo tempo, mas eu ainda estou na Babilônia. Como assim? Então Deus, se você reparou na leitura do capítulo 40, ele começa a assumir de um certo tom poético, e Deus antecipa certas perguntas que nós poderíamos fazer a Deus, tipo essa: o novo tempo chegou, mas eu olho para minha casa, está na mesma. Olho para a igreja, talvez esteja na mesma. Olho para o meu trabalho, está na mesma. Olho para o meu filho, está na mesma.
Não estou vendo nada novo. Mas aí Deus vai começar a apresentar algumas respostas argumentativas para o seu povo. Antes até mesmo, ele vai começar a declarar o que ele vai fazer. Você crê que Deus opera grandes coisas na sua vida? Você crê que você vai viver o Salmo 126 na sua vida? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo, e entre as nações se dizia: fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que vão semeando enquanto choram voltarão com alegria, trazendo a sua colheita. Deus é poderoso para restaurar a sorte de Sião. Deus é poderoso para restaurar a sorte de Jardim Catarina, dessa cidade. Deus é poderoso para restaurar a sorte de cada um de vocês. Aleluia! Glórias a Deus. Então Deus vai falar aqui, se você leu comigo: eu vou preparar um caminho no deserto. O que Deus vai fazer, irmãos? Preparar um caminho no deserto. Oh, aleluia! Porque o povo devia estar se perguntando: como que a gente vai voltar para a nossa terra? Deus está nos garantindo aqui um novo tempo. Está falando que o tempo de renovo, de restauração. Como vai ser isso? A gente é um povo prisioneiro. A distância entre Babilônia e Judá é gigantesca. Aí Deus está falando: você não tem que se preocupar com nada, você só tem que crer. Eu é que vou fazer, eu que faço todas as coisas. Eu vou preparar um caminho no deserto. No deserto não tem estrada, no deserto não tem pavimentação, mas você serve a um Deus que abre caminho no Mar Vermelho, você serve a um Deus que abre caminho no Rio Jordão, você serve a um Deus que abre caminho no deserto. Não há deserto que você possa passar que Deus não possa prover milagre, socorro e providência. Você pode dizer amém por isso? Aleluia! Aí o povo pode se antecipar e fazer outra pergunta. Não, tudo bem, Deus vai fazer um caminho no deserto. Mas esse caminho, deserto, é altos e baixos. Deserto é um caminho meio sinuoso, meio torto. Aí Deus vai falar assim: não se preocupem, todo caminho será retificado. Os outeiros, é íngreme, tem altos e baixos. Todo caminho vai ser aplanado. Ninguém vai ficar perdido. Aleluia. Ninguém vai ficar desorientado. É um caminho no deserto, reto, aplanado e seguro. O Deus que promete e chama é o mesmo que faz e garante. Então Deus chama esse povo para um novo tempo, para um tempo profético. E por profético eu chamo você se apropriar daquilo que Deus disse que vai fazer. Quantos têm promessa de Deus? Eu creio que esse ministério, essa casa está debaixo da promessa de Deus. Toda a igreja do Senhor está debaixo da promessa de Cristo, que as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Aleluia! Não pode! Nós vamos caminhar. Então o que a gente faz hoje? Enquanto o Kairos, o tempo de Deus, e o Cronos, o tempo dos homens, não ainda se cruzaram, eu me aproprio pela fé o que Deus já fez e que no tempo oportuno, no futuro, se manifestará. Então eu vivo o meu entre o passado que Deus já fez e o futuro em que isso se manifestará. Eu tenho o presente. E como que eu vivo o presente? Me apropriando daquilo que Deus disse, já fez e que no tempo certo vai se manifestar na minha vida. Eu me lembro de quando eu era criança, aproveitando que as crianças estavam aqui, e até hoje eu amo o Natal, mas quando eu era criança, Natal era assim, eu ficava ansioso para o Natal. Quando eu era uma criança ansiosa com o Natal, igual a mim, assim. E eu era daquela criança que eu ficava assim, eu perguntava para o pai, faltam quantos dias para o Natal? Aí ele falava assim, calma aí, 132 dias. Nossa, falta muito tempo ainda. Mas eu te confesso que nem era assim para comemorar o aniversário de Jesus. Eu era criança, tá? Vocês me perdoem. É porque eu sabia que no dia do Natal eu ia ganhar o quê? Vocês também, tá vendo? Fica me julgando não. E eu sabia que quando desse o dia 24 e chegasse meia-noite,
Eu não sei de onde, meu pai ia abrir uma porta de um armário, algum lugar, e ele ia vir com aquele embrulho gigante, ia falar assim: filho, toma o presente. E eu vivia cada dia, cada semana do mês ali de dezembro, na expectativa que ia chegar o dia 25 e meu pai terreno ia me entregar o presente, porque meu pai, ele era um galardoador, era um presenteador de filhos. Ora, se eu confio assim no meu pai terreno que é falho, quanto mais eu e você, não devamos confiar no Abba Pai, no Deus que disse que já fez e que no tempo certo esse presente vai ser entregue a você. Então viva com essa expectativa alegre, radiante, exultante, que Deus já fez. Que a nossa vida não vai ser a rotina triste mais do mesmo, mas tem coisas novas para serem reveladas a nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou ou tem preparado para aqueles que o amam. Há alguém aqui que ama o Senhor? Aleluia! Deus já preparou algo para você. Por isso, diante dessa realidade não visível, mas profética, Deus nos chama a um posicionamento. Deus nos chama o quê? Um posicionamento. Versículo 9. Volta os seus olhos aí para a Bíblia, por favor. Quero reler só alguns textos. Dado isso, ele vai dizer: ó Sião, você que anuncia boas novas, faça o quê? Suba ao monte alto. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, faça o quê, irmãos? Levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga o quê? Eis aí está o seu Deus. Eu quero chamar a atenção para isso. Toda vez que Deus anuncia a chegada de um novo tempo, Ele também exige do seu povo um novo posicionamento. Só herdamos esse novo tempo se aplicarmos um novo posicionamento de fé. Aí então ele fala assim, ó: eu já declarei, e eu não sou homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. A palavra que eu falo, eu velo para que se cumpra. Então qual é a nossa exigência? Crer, e diante desse crer, nos posicionar em fé. Amém? Então ele fala: então você se levante. Uau. Você suba ao monte alto, porque o povo está no vale. Mas Deus falou assim: o tempo de vale acabou. Agora você vai subir a um lugar elevado. Aleluia. Lembro das palavras proféticas de Abacuque, né? Diante de toda aquela aflição, não tem fruto na videira, não tem o produto da oliveira, não tem gado nos currais, mas me alegro no Senhor. Ele vai terminar dizendo assim: o Senhor me faz andar por caminhos altos, aleluia. Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar altinaramente, em caminhos altos. Aí Deus está falando ao seu povo aqui: ei, saia do vale, levante os olhos e contemple, eis aí está o seu Deus. Eu me lembro do Salmo 121, diante de toda a adversidade, o que o salmista diz? Eu vou parar de olhar para baixo, porque olhar para baixo indica o quê? Sofrimento, abatimento. Mas agora Deus está falando: ei, levanta! Me contemple e diga: eis aí está o seu Deus. Eu olho para os montes e pergunto: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ele controla todo o universo. Aleluia. Não permitirá que os teus pés vacilem, porque não cochila nem dorme o guarda de Israel. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Oh, glória a Deus! Então, diante de todas essas coisas, Deus está falando assim: ei, tira os seus olhos da realidade e bota os seus olhos em mim, diz o Senhor. Me lembro de Davi também no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir,
são eles que tropeçam e caem. Ainda que se acampe o exército contra mim, não se atemorizará o meu coração, e mesmo que estoure a guerra, terei confiança. Aí ele vai falar no versículo 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar aqui, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Para quê? Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, à sombra das suas asas Ele vai nos acolher. Irmãos, é isso que Deus está falando aqui para o povo de Judá, no livro de Isaías. Para de contemplar a Babilônia, para de contemplar o cativeiro, para de contemplar a adversidade. Levante os seus olhos, suba ao monte, erga a sua voz. De que maneira? Fortemente. Porque quando estamos com medo, inseguros, a nossa voz embarga. Embarga ou não embarga? A nossa voz treme. Mas quem está confiante no Senhor, fala com firmeza. Fala, assim diz o Senhor. E se Ele disse, Ele vai cumprir. Eu vou anunciar as boas novas a Jardim Catarina. Eis aí vem o seu Deus. Ele vem com poder. E nas mãos dele a sua recompensa. Deixa eu correr, que o pastor Jorge falou que é até 11h30. Quando você chega no versículos 10 e 11, eu já adiantei aqui, ele está falando assim: contemplem, eis aí está o seu Deus. O que ele está dizendo? Deus não está longe, Deus está perto, Deus está com você. Diga isso para o irmão que está ao teu lado: Deus está com você, Deus está perto, fala para ele. Aí ele vai falar assim no versículo 10 e 11: eis que o Senhor Deus virá de que maneira? Com poder, o seu braço dominará, o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Versículo 11: como pastor ele apacentará o seu rebanho. Como pastor, diga, como pastor. Todo pastor, ele é intrinsecamente, é algo inerente à sua natureza. Ele é um provedor, ele é um protetor. O que um pastor é? Provedor e protetor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E mesmo que eu ande aonde? No vale da sombra da morte. Por quê? Teu cajado me consola. Ele é o Deus da montanha, Ele é o Deus do vale. Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da morte. Ele é o Deus da eternidade. Ele é o nosso pastor. E é isso que Deus está lembrando aos seus filhos. Eu estou vindo com poder. Eu vou manifestar o meu braço forte. E como pastor eu vou apacentar vocês. Olha que figura que ele vai colocar aqui. Eu vou apacentar o meu rebanho. Nos meus braços eu recolherei os meus cordeirinhos e os carregarei no colo. Os que amamentam eu vou guiar mansamente. Acompanha aqui comigo. Lembra que eu falei que o povo poderia estar com medo do caminho? Eles estão saindo da Babilônia e vão retornar para Jerusalém. O caminho é no meio do deserto. E o povo é muito grande. É grande ou não é? Tem de tudo. Tem os jovens fortes aí, fortes, bonitos, novos e sarados, tipo... Não tem, mas assim, vamos fingir que tem. Então, no meio do povo, tem jovens fortes, tem ou não tem? Tem adultos saudáveis, mas tem as criancinhas que não aguentam andar no mesmo ritmo. Tem alguns idosos que não conseguem andar no mesmo ritmo. Tem alguns portadores de necessidades especiais que não conseguem andar no mesmo ritmo. E Deus está falando assim: não fiquem preocupados, ninguém vai ficar de fora. Eu vou cuidar de todos. Os cordeirinhos que não conseguem andar, eu vou levar no meu colo, mas eu vou carregar todos. Eu vou tirar o meu povo desse lugar e vou levar para um lugar de paz, de glória, de renovo, de recomeço. Por isso, não andem ansiosos com coisa alguma. Coloquem todas as suas petições diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de vocês. Para testar esse poder e essa fidelidade que Ele tem, aqui nesse texto Deus vai
nos conceder 3 afirmações, 3 argumentos. Quantos argumentos, irmãos? Eu não ouvi. 3. Ele vai atestar o seguinte, a seguinte verdade no nosso coração. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, acima de tudo e acima de todos. Você pode repetir isso comigo com uma das mãos levantadas aos céus? Vamos lá? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, acima de tudo, acima de todos. Mais uma vez, vai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, acima de tudo, acima de todos. Você crê? Diga amém. Amém. Aleluia! Eu disse 3 argumentos. Primeiro, Ele está acima das coisas criadas. Versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pegou os montes e as colinas aonde? Numa balança. Pausa dramática aqui. Para pensar nesse versículo. Deus está falando assim, eu sou o Criador de todas as coisas. Você acha que o universo, dizem que o universo é infinito, ou seja, você não consegue chegar ao fim dele. Então o universo é muito grande, é ou não é? Me ajuda, vai? Só eu acho que é grande? Meu pai diria grande para chuchu. É muito grande. Tenta imaginar o céu. O céu é grande ou não é, irmão? Às vezes a gente pensa assim que um avião é grande. Se você está no aeroporto, você entra assim, um avião, nossa, que bicho grande. Aí você começa a voar e olha para o céu, é um inseto, o avião é um inseto diante da grandeza dos céus. Aí a gente acha assim, o céu é muito grande. Aí Deus está falando assim, vocês acham o céu grande? Pois eu vou te dizer como que eu meço os céus. Não cabe na minha mão, acabou o céu. A gente fica admirado com um navio no meio do oceano e a infinitude das águas, sim ou não? Aí Deus vai falar aqui. Vocês acham que os oceanos, os mares têm muitas águas? Pois elas não cabem na concha da minha mão. Tenta imaginar essa cena. Deus vai pegar todas as águas do planeta. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o exercício de reflexão que Deus está querendo fazer com o seu povo? O que você chama grande demais, para mim é pequeno demais. A doença que você diz que é grande demais, para mim é pequena. A realidade que você chama de impossível, para mim o possível e o impossível são a mesma coisa. O que você chama de dura realidade, para mim não é nada. Se você acha que as coisas são grandes e que os teus problemas são grandes, eis aí está o Deus de vocês. Eu sou maior. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, acima de tudo e acima de todos. Aleluia! Glórias a Deus. Se você ler o versículo 26, vamos no versículo 26 e depois a gente volta. Ele vai dizer assim de novo: levantem os olhos para o alto e vejam. De novo Deus está falando para a gente fazer o quê? Tira teu olho do problema. Coloca os teus olhos em Deus. De novo Deus está falando, levante os olhos e vejam. Visão. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem faltar. Deus a chama pelo nome e nenhuma só vem faltar. Para aí, agora olhem para mim que eu sou carente de atenção. Irmãos, os cientistas nos afirmam que existem, sabe quantas estrelas? Quem sabe? Quantas que os irmãos imaginam? Quantas? Falou forte, irmão.
Eu ouvi 400 bilhões, mas pode ser 6 trilhões, eu vou pesquisar. A última pesquisa que eu fiz foram pelo menos há 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, nas galáxias, no planeta, no universo. Deus está falando assim, eu chamo cada uma e nenhuma só vem faltar. Eu não sei se você já tentou, naquele lugar de roça, às vezes, né, de mata, que a gente gosta de se refugiar, olhar para o céu estrelado e começar a contar as estrelas. Por isso que ele perguntou para Abraão, Abraão, olha para a estrela, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes, assim será a tua descendência. Deus conta as estrelas, Deus chama e nenhuma vem a faltar. O que Deus está afirmando aqui? Eu já anunciei. O novo tempo está chegando na vida de vocês. Eu conheço vocês pelo nome. Eu conheço a história de vocês de uma forma detalhada. E se eu estou dizendo que vai acontecer, vai acontecer. Porque eu sou o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Eu só disse, haja! E o caos se tornou essa coisa criada. Eu sou o Deus forte e poderoso. Eu sou o Deus de vocês. Lembro nesse momento de uma canção antiga. Eu também sou crente antigo, não é só o pastor Jorge, não. E eu queria cantar rapidamente um trecho da canção com vocês, pode ser? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então diga, vai. Então minha alma... Quão grande és tu, diga. Quão grande és tu. Oh. Quão grande és tu. E então minha alma canta a ti, Senhor. Canta o que, irmãos? Quão grande és tu. Quão grande és tu. Você pode dizer, grande é o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Mas eu disse 3 argumentos, eu estou no primeiro ainda. O primeiro, ele está acima das coisas criadas. O segundo, ele está acima dos falsos deuses, dos falsos ídolos. Vamos aqui para os versículos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Depois, a partir do versículo 18, ele vai fazer um confronto com esses ídolos criados. Volta aqui para mim. Você notou aqui que são uma série de perguntas, sim ou não? Perguntas retóricas. Qual é a resposta? Ninguém. Com quem Deus tomou conhecimento, sabedoria? Quem ensinou alguma coisa a Deus? Diga. Ninguém. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas por que Deus está falando isso aqui? Note, o povo está na Babilônia. Onde que o povo estava? Na Babilônia. Nessa época aqui, o mundo era essencialmente religioso. Quando uma nação atacava outra nação e vencia a guerra e se apoderava daquela nação, não estava em jogo só o poderio bélico, militar, político, econômico de uma nação. Também se dizia o seguinte, ora, a divindade da nação X é maior que a divindade da nação Y que perdeu a guerra. Então, Judá poderia cair no erro, na heresia, no engano, de pensar que os deuses da Babilônia eram superiores a Yahvé. Só que aí Deus faz algumas perguntas retóricas e irônicas, dizendo, com quem que Deus tomou conhecimento? Quem ensinou sabedoria a mim? Deus perguntando. Ninguém. Por quê?
Porque no panteão de deuses babilônicos, havia um chefe dele chamado Marodaque, que para ele tomar qualquer decisão, ele tinha que reunir todos os conselhos dos falsos deuses da Babilônia, e diante desse conselho, ele então tomava uma decisão. Mas Deus é o eu sou. Deus não precisa de conselho de ninguém. Deus não precisa de autorização de ninguém. Pelo que ele diz, agindo o Senhor, se Deus é por nós, Ele é suficiente, Ele é autoexistente, Ele basta, só o Senhor é Deus. Você pode levantar a sua mão comigo e dizer, só o Senhor é Deus. Então ele está ensinando aqui para ajudar. Vocês foram tomados pela Babilônia, porque eu exerci disciplina na vida de vocês. Por um tempo, eu tirei minha mão protetora, permiti que a Babilônia viesse. Mas agora eu estou cumprindo a minha promessa, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei a sua oração, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E quando eu me levanto, diz o Senhor, ninguém impedirá. Eu estou acima das coisas criadas, eu estou acima dos falsos ídolos. Só o Senhor é Deus. Glórias a Deus. Mas falta um terceiro argumento. E aqui eu já estou terminando a introdução. Quando se lembra do primeiro, ele está acima das coisas criadas. Segundo, ele está acima dos falsos deuses. E agora ele vai dizer, ele está acima das nações, dos reinos e dos impérios. Versículos 15 a 18. Quando estão entendendo essa palavra, digam amém. Quando estão sendo consolados e encorajados por essa palavra, digam glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 15 vai dizer, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, eis que ele carrega as ilhas como se fossem o pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, os animais não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada, eles a consideram menos como nada, como um vácuo. Versículo 18, está aqui no telão, vamos ler todos juntos, vai. Com quem vocês querem... Com que imagem? Diga, nada nem ninguém. O povo podia olhar para a Babilônia, olhar para o tamanho da riqueza daquele império e falar assim, essa nação é grande demais. Logo depois vai vir o império Medo-Persa, e eles poderiam olhar e vai ser um império maior que a história da humanidade teria conhecimento até aquela época. E eles olhariam para a Pérsia e iriam dizer assim, esse império, esse reino é grande demais. Aí Deus está falando assim, é a mesma metodologia que Deus fez para o céu, fez para as águas do oceano. Eles estão falando assim, você acha as nações grandes? Pois para mim é o seguinte, aí Deus traz um balde. Ele fala assim, eu vou pegar todas as nações que vocês chamam de grandes e pequenas, vou chamar todas, e vou colocar no meu balde. Aí ele vai abrir a torneira. O que sai da torneira? Uma gota, um pingo. Ele está dizendo assim, isso para mim são todas as nações que vocês chamam de grandes, terríveis e poderosas. Elas são para mim como nada. Eu estou acima de tudo, eu estou acima de todos. Os reis que vocês se curvam e ficam com medo, eu vou chamar o Ciro, o rei lá da Pérsia, eu vou chamar de meu servo, e ele fará tudo aquilo que eu colocar no coração dele, e ele vai libertar vocês. Não tenham medo de homens, não tenha medo de nações, não tenha medo de circunstâncias, temei ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. Você crê nisso, irmãos? Quantos creem nessa verdade que eu estou pregando aqui hoje? Agora olhem para mim. Vocês têm alguma dúvida que o povo de Judá
cria nessas verdades? Diga não. Quantos acham que o povo de Judá também cria que Deus era poderoso? A questão não é se a gente crê se Deus é poderoso. O grande dilema humano é: será que Ele se importa? Que Ele é poderoso mas será que Ele vai agir na minha vida? Será que, por eu estar tanto tempo nessa mesma situação, será que isso não é um castigo? Será que Deus não me abandonou? Será que Deus não cerrou o céu para a minha oração? Será que Deus ainda se importa? Eu sei que Ele é poderoso, eu ainda creio que Ele é o Criador dos céus e da terra. Meu grande dilema não é se Deus existe, se Deus faz. A questão é: Ele ainda se importa comigo? Fala a verdade, irmãos. Quem já pensou assim? Quem pode ser corajoso para falar assim: eu já pensei assim, pastor? Porque às vezes eu oro e a resposta não chega. Eu creio, mas a glória ainda não se manifesta. Está escrito: se creres... E está escrito aqui no versículo 5, a glória do Senhor se manifestará, mas cadê? Eu ainda não estou vendo. O grande dilema nosso, irmãos, não é se Deus existe, se Deus é poderoso. Você crê nessas verdades? A grande questão é: será que Ele realmente se importa comigo? Será que Ele realmente vai fazer? E não me julgue se eu já pensei assim, ou se você não se condene se você já pensou assim. Até os discípulos de Jesus também pensaram assim. Lembra naquela tempestade no mar da Galileia? Eles se esforçando para livrar a vida deles da morte. Jesus estava fazendo o que no barco? Ah, vocês estavam lá também no barco? Mas vocês lembram? E aí, como que os discípulos vão acordar Jesus? Você lembra da pergunta que eles fizeram? Mestre, não te importa que pereçamos? A questão não é: eu creio que Jesus está no meu barco, a tempestade está vindo, eu creio, Jesus está aqui. Só que parece que Jesus está dormindo e não está nem aí para mim. Eu estou trabalhando, eu estou lutando e parece que eu estou sozinho. Então você ora acordando Jesus, perguntando: será que você não se importa? Você não está vendo que eu estou morrendo? Você não está vendo que eu estou minguando? Você que é tão poderoso, que cura enfermos, dá vista aos cegos, você que ressuscita mortos, será que não se atenta para mim, justo na minha vez? Tu que és tão poderoso, o verbo vivo que se fez carne, acorda, por favor. Sim ou não, irmãos? Ficou uma vibe pesada aqui agora, hein? Oi? Pausa dramática, outra pausa dramática. Aí a resposta vem no versículo 27, irmãos. Diante de todos esses argumentos, olha o que Deus está perguntando para mim e para você nessa noite. Por que então? Por que então? Então é uma conjunção conclusiva. Deus está afirmando categoricamente após alguns argumentos que Ele vem aqui descrevendo. Então, concluindo o assunto, e eu também estou concluindo. Por que você diz ao Jacó e você fala ao Israel? Leia comigo agora, vai. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa. Eu quero te dizer uma coisa. A resposta de Deus vai ser baseada nisso aqui. Deus sabe, Deus vê e Deus faz. Repita isso comigo, vai. Deus sabe, Deus vê e Deus faz. Deus sabe de tudo que você está passando. Deus está vendo cada segundo da sua vida, cada pensamento, cada emoção que está aí no seu coração, o que você pronuncia, o que fica guardado. E Deus se importa, Ele vai fazer coisas novas na tua vida. Então, vamos caminhar aqui para a conclusão, versículos 28 a 31, vamos ler mais uma vez. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, leia para mim, vai.
nem se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Você pode estar cansado, mas o Senhor não. Ele não se cansa de te amar. Ele não se cansa de te perdoar. Ele não se cansa de te renovar. Ele está aqui em pleno vigor para te abençoar nessa noite. Aí olha o que ele vai fazer, 29 a 31 para acabar. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exausto caem. Agora leia comigo, vai. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, eu acho isso aqui impressionante. Versículo 29 vai dizer assim: eu multiplico as forças do que não tem nenhum vigor. Eu juro para os irmãos que eu não fugi da escola. Eu lembro de algumas regras da propriedade da matemática, e eu acho que vocês lembram também. Por exemplo, quanto que é 100 vezes 0? Zero. Quanto que é 1 milhão vezes nada? Jura? 1 milhão vezes 0 vezes nada dá quanto? Como assim? Versículo 29. Está escrito, ele multiplica as forças daquele que não tem forças nenhuma. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está adorando, está cantando, está orando, mas no teu coração está dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais força, minhas forças estão se esgotando, estão se esvaindo, eu estou esgotado. Deus não precisa que você lhe dê nada, Ele é a fonte de toda a existência. Ele chama a existência o que não existe. Não se trata do que você tem, se trata do que Ele é e do que Ele já fez na cruz do Calvário por você. Só se posiciona diante dele com fé. Mesmo que você não tenha força nenhuma, nessa noite você vai sair daqui pulando, saltitando, cheio de vigor, de energia, porque Deus, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E aí ele vai terminar aqui utilizando 3 metáforas, 3 figuras. Quantas? 3. Voar, correr e caminhar. Quais são elas? Certamente, nós preferimos voar do que correr. Certamente é melhor correr do que caminhar. Mas o Senhor parece que utiliza algo antiprogressista aqui, antiprogresso, anticlímax. Porque o progresso certo é o quê? A gente começa a caminhar, pelo menos é assim que eu faço na esteira. Quantos aí gostam de uma esteira? Deixa esse assunto para lá. A gente começa a caminhar, aí depois a gente vai aumentando a velocidade, não é assim, não é? Começa a correr, só não consigo voar, não sei porquê. Mas pensa no avião, o avião começa ali, né? Na pista ali de decolagem, devagarinho, vai ganhando velocidade, depois ele voa. O progresso é esse. Mas Deus está utilizando a ordem inversa. Voar, correr e caminhar. A pergunta é, por quê? Ele já falou aqui, minha sabedoria é insondável. Nada no texto bíblico está por acaso. Estão curiosos? Vou falar sobre isso na próxima pregação, quando eu vier aqui. E aí, só para terminar, que o meu tempo acabou, eu vou resumir. Voar fala de tempos extraordinários. Tempos extraordinários, que tudo está voando. Você coloca a mão e acontece. Você já viveu tempos assim? Ô, saudade desse tempo. É isso. As coisas estão aceleradas, tudo que acontece rápido. Você prega e vem uma multidão aqui se convertendo, tá? As coisas estão fluindo numa velocidade impressionante. Deus está falando assim: eu vou fazer vocês voarem. Correr fala daquela coisa, as coisas estão acontecendo, não é o tempo de voo, mas ainda estão fluindo bem, sim ou não? É também um tipo de tempo extraordinário, não tão grande quanto voar, mas ainda assim é um tempo bom. Quando estão com saudade desse tempo?
Deus vai restituir aqui, no lugar da vossa afronta, tereis dupla honra. Mas aí Deus vai terminar assim: caminham e não se fatigam. Por quê? Porque a nossa vida, ela não é marcada todo dia por um tempo extraordinário. A nossa vida é ordinária nesse sentido, é uma vida comum. A nossa vida é de caminhar, lavar a louça, varrer a casa, trocar a fralda das crianças. Amanhã, segunda-feira, o que a gente vai fazer? Né? Verdade. Amanhã, segunda-feira, quantos tem boletos vencendo aí? Oh, aquele cartão, a gente ora, só Jesus. Exames, médicos, remédios, cirurgias. A realidade do filho que não muda. A nossa segunda-feira está nos esperando. Levar o lixo à noite lá para a rua. Coisas comuns. E as coisas que mais nos cansam não é nem voar nem correr. É o tédio do dia a dia. É a rotina do dia a dia. Mas Deus está falando aqui: eu estou liberando uma unção de alegria sobre vocês. Uma unção de renovo sobre vocês. No tempo extraordinário vocês vão voar. No tempo bom vocês vão correr. Mas quando estiver no tempo da simplicidade, vocês vão caminhar sem cansaço, sem tédio, sem tristeza, porque eu vou fazer novas todas as coisas na vida de vocês. Então subam, levantem e proclamem: o novo tempo chegou. Aleluia! Se coloque de pé nessa hora em nome de Jesus. Creia, um novo tempo está chegando na sua vida e nesse lugar. Que o Senhor abençoe a todos rica e abundantemente. Amém, irmãos?